Olá, sou Patrícia Lessa, diretora pedagógica do Supera, e hoje aqui no Congresso Brasileiro de Geriatria e Gerontologia estamos com o Dr. Leandro Minoso, médico geriatra e idealizador do Plano Nacional de Demência. Muito obrigada, por ter a disposição de falar com a gente. Eu que agradeço o convite. O senhor influencia governos federal, estadual, municípios em relação às políticas públicas na prevenção e tratamento da demência. Como é que está o Brasil em relação ao Plano Nacional de Cuidado e Prevenção das Pessoas com Demência? Bom, a gente conseguiu ano passado uma grande conquista, foi a sanção, depois de 5 anos de tramitação, de muita luta, da sanção da Lei Nacional de Cuidado Integral de Alzheimer e de outras demências. E essa é uma lei muito bacana, porque ela fala do tratamento das pessoas, a atenção para os familiares, e também fala em prevenção, em estimular a sociedade para que os casos de demência acabam sendo reduzidos no futuro. Esse é um ponto bem importante. A lei foi, então, sancionada em junho do ano passado e agora está no processo de pressionar o Ministério da Saúde para que ele coloque em prática um Plano Nacional de Demência. Muito bacana, muito bacana. A minha mãe, ela tem uma demência, né? Ela foi diagnosticada há 10 anos atrás. Então, desde então, a gente vem acompanhando muitas informações. E no ano passado eu tive a oportunidade de ouvir você falando sobre isso. A educação tem sido apresentada por pesquisadores como sendo um importante fator de risco para a demência. Por que ela contribui tanto para o envelhecimento ativo e principalmente para a saúde do cérebro das pessoas idosas e daquelas que já estão no processo de envelhecimento? Bom, no Brasil, a baixa escolaridade é o principal fator de risco para o desenvolvimento de demências. Então, isso é algo muito impactante. Depois nós temos outras questões sociais, pressão alta, cardiopatias, mas no Brasil, o que mais leva as pessoas a ter um quadro demencial, o fator de risco mais importante é a baixa escolaridade. Aqueles anos que a gente deixou de ser educado lá na infância ou na adolescência repercutem na vida madura com uma menor reserva cognitiva, que é o que a gente chama da nossa poupança intelectual. Quando a gente quer prevenir Alzheimer e outros tipos de demência, é importantíssimo que a gente olhe o quê? A saúde como um todo, aspectos nutricionais, exercício físico, mas também estimular essa reserva cognitiva. E a educação vem com essa capacidade. A educação ela vai treinar novas habilidades mentais, além de promover sentido na vida. Como a gente vem comentando, o idoso, quando ele sai de casa, às vezes numa situação de muita monotonia, de rotina, de pouco estímulo, e ele se dispõe a aprender de novo, ter contato com outros colegas, com o professor, a se desafiar. A educação ela consegue sim agir na cognição, mas acho que até mais que isso. Ela age espiritualmente na vida das pessoas. Por isso que eu indico para todos os pacientes que eles busquem aprender alguma coisa, principalmente a partir de 50 anos. Como você percebe a metodologia que é utilizada no Supera no que diz respeito a essas questões sobre educação que você acabou de mencionar? Bom, o Supera tem um método organizado, de estímulo, acho isso bem importante, e promove o encontro das pessoas, a socialização. Atualmente, a gente tem um desafio muito grande, que é o uso de tecnologia pelos idosos. Não que isso seja ruim. Existe, inclusive, aplicativo que estimula a mente, as pessoas podem contatar com outras, organizar reuniões, etc. Porém, eu fico com o pé atrás. A gente fala muito dos adolescentes e crianças, mas tem toda uma geração de pessoas 50 a mais que estão usando a tecnologia de maneira errada. O Supera ajuda a quebrar um pouco essa vida também no modo online das pessoas. Então, acho isso bem importante. Um método organizado, atividades já testadas, atividades lúdicas, um ar de seriedade como sendo uma escola, e a possibilidade de vida social, acho que sim, é muito bom para o idoso, que é um estímulo não só naquelas funções cognitivas, mas também para a vida dele. Tem um conceito importante que eu gosto de falar nas palestras para promover saúde mental, envelhecimento saudável, que vem da psicologia do envelhecimento, que é chamado senso de autoeficácia. Quando o idoso ele acha que ele não consegue fazer as coisas, ele tende a se limitar. É aquele idoso que muitas vezes a gente pensa, por que a senhora não vai fazer uma excursão para uma água termal? Ou por que não vai no Pilates? Ou por que não vai no grupo do Sesc, por exemplo? Essa pessoa muitas vezes não acredita mais nela mesma. Quando ela começa, aos poucos, ter contato com outras pessoas que têm esse senso de autoeficácia aumentado, ela começa a acreditar em si mesma. Por isso que vocês verificam no Supera, As pessoas começam, superam, não querem parar. Sim. Porque elas vão começando a resgatar essa autoestima que a gente chama de autoeficácia
querem mais coisas, ou seja, isso o ensino presencial possibilita. Às vezes o online não tanto. Então, por isso que eu acho que a metodologia de vocês é excelente. Sim, isso tem tudo a ver. Hoje, uma médica, uma fonoaudióloga, ela me procurou e ela falou o seguinte: eu gostaria de entender por que que os meus pacientes que fazem Supera, o tratamento deles dá muito mais certo. Eles têm muito menos resistência. Eu acho que tem muito a ver com isso. Saúde é uma questão global. Não é exame, não é só assim. Saúde é a pessoa como um todo. E quando tu se bota na condição de aprendiz e quer melhorar, tu melhora como pessoa. Então, Sim. A metodologia de vocês encaixa todos esses aspectos. Muito bacana. Bem, o senhor atua na região sul do país. Quais são os principais desafios regionais em relação à saúde geral da pessoa idosa, em especial a saúde do cérebro? Bom, a gente tem disparidades no Brasil como um todo, né? Região norte, nordeste, com indicadores muito piores de longevidade do que comparados com a região sul ou com o Distrito Federal e com o sudeste. Então, o Brasil é muito amplo e muito desigual. Mas quando a gente olha nas próprias cidades, a gente tem muita desigualdade também. Os estudos feitos em São Paulo são muito interessantes, que mostram, por exemplo, a expectativa de vida de quem mora na Zona Leste, ela é muito menor que quem mora na Zona Central, nos Jardins, em Moema, por exemplo. Ou seja, dentro das próprias cidades, a gente também tem dificuldades. E quando a gente fala em política pública, quando a gente fala em cuidado de idoso, a gente tem que ter esse cuidado, essa empatia de saber que nem todo mundo tem capacidade de chegar aos 70 anos bem e apto ao trabalho. Nem todo mundo envelheceu da mesma maneira. Então, o principal recado disso é assim, a gente tem que ter um pouco de empatia para entender essas desigualdades no envelhecimento. Gostaria de deixar algum recado, um recado final sobre essa questão do envelhecimento saudável e do que é importante se saber para ter uma vida com longevidade, qualidade de vida, estilo de vida. Bom, eu podia fazer uma fala mais simples, dar alguma outra receita, mas também vou pegar alguma coisa nas minhas palestras, né? Tem uns estudos que me assustam muito. Eles tentam ver quantos % das pessoas chegam aos 75 anos com envelhecimento saudável, do envelhecimento que todo mundo queria ter. E um estudo feito na Finlândia, publicado ano passado, mostrou que só 25% dos finlandeses conseguem chegar aos 75 anos muito bem. Eu trago isso como um alerta. Por quê? Porque, às vezes, a gente está se enganando quando passa dos 60 anos que vai chegar bem aos 90, vai ver até os 100 anos, ou até os 110. Esses casos de idosos super longevos, às vezes, causam uma falsa expectativa nas pessoas. O recado principal é esse. A gente vai envelhecer, só que é uma parcela pequena que vai envelhecer bem. Então, qual que é o recado final disso? A gente precisa se esforçar para envelhecer bem. Não é para depois, é para começar a se esforçar já agora. Obrigada. Muito obrigada pelas suas palavras, de novo. todas essas informações que, com certeza, serão muito importantes para os alunos do Supera, mas também para a população no geral.